Fala colorados aqui do canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu retorno sobre novas informações junto ao Internacional que vai jogar no dia de amanhã contra o Red Bull Bragantino, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional que tem esse jogo a pagar ainda, é a primeira rodada do segundo turno e vai pagar no dia de amanhã e pode chegar até a 5ª colocação dependendo dos resultados e principalmente de uma vitória muito importante contra o Red Bull Bragantino. Os check-in para as pessoas que ainda querem ir a esse jogo ainda está aberto, então se você quer participar de Internacional e Red Bull Bragantino a quarta-feira à noite, então não te esquece, vai lá no site oficial do Inter para conseguir fazer o check-in e participar desse jogo. Além de tudo isso, vamos falar sobre Bruno Mendes, que é um jogador que é dúvida para esse jogo, e eu vou te trazer aqui mais informações como que ele pode, se ele tem a opção de voltar nesse jogo ou se ele só vai voltar no final de semana. E se ele não voltar, quem deve ser a opção ainda deve ser Gabriel Mercado, que vai fazendo boas partidas no Internacional. É um jogador com bastante raça, um jogador com muita vontade, bastante técnico também. Fiquei muito surpreso com a atuação desse zagueiro, apesar de ser baixo, né, ter apenas 1,80 m. É um zagueiro que consegue tranquilamente melhorar muito a sua marcação e consegue fazer uma boa dupla com o Vitor Cuesta. Além de tudo isso, vamos falar de como vem o Red Bull Bragantino para esse jogo. O Red Bull Bragantino que empatou com o Ceará no último jogo, estava ganhando de 2-0 e nos acréscimos acabou tomando empate. Então o Red Bull que vem pressionado para esse jogo, não consegue ganhar jogos fora de casa, só consegue ganhar jogos dentro da sua casa e por causa disso vem muito pressionado e teve sim uma queda de rendimento com o Maurício Barbieri. E vamos falar também sobre coordenador técnico, um assunto que é sempre muito falado no Internacional e que o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, já falou que o Inter vai contratar um coordenador técnico para a temporada de 2022. E esse coordenador técnico que está livre no mercado, foi demitido do São Paulo, quer dizer, se demitiu do São Paulo, pode ser Muricy Ramalho. Sim, Muricy que já foi treinador do Internacional lá em 2005, se todo mundo lembra daquele fatídico ano a gente foi roubado e acabou não ganhando o Campeonato Brasileiro. Muricy Ramalho poderia ser uma opção para o Internacional para a próxima temporada como coordenador técnico e até porque não como treinador o Hernan Crespo, que também foi, digamos que, amigo do Muricy Ramalho naquele São Paulo e eles se dão muito certo. E já que o Hernan Crespo é ficha 1 do Internacional para técnico do ano que vem, por que não trazer o Muricy Ramalho para ser coordenador técnico do Internacional, apesar do Inter ter interesse no Andrés D'Alessandro para conseguir fazer esse cara. Então, antes de a gente começar esse vídeo, eu peço primeiramente para tu deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Então, sem mais enrolação, bora para esse vídeo que está recheado de informações junto ao Internacional, junto ao Red Bull Bragantino e também junto a coordenador técnico. Bom, então vamos começar nesse vídeo de hoje primeiramente falando sobre esse confronto do Internacional contra o Red Bull Bragantino, que vai ser marcado para essa quarta-feira à noite. O Inter já tem mais de 8.500 torcedores para o check-in feito nesse jogo e o Internacional que precisa ganhar esse jogo, como eu já falei anteriormente, para conseguir chegar até a 5ª colocação, dependendo se conseguir a vitória por no mínimo 1-0. Visto isso, o Internacional tem uma principal dúvida para esse jogo e é uma das principais dúvidas, é um dos principais jogadores dessa temporada do Internacional, que se chama Bruno Mendes, zagueiro que chegou do Corinthians nessa temporada, vindo por cerca de 500 mil dólares, né, pelo empréstimo desse jogador, e é um dos principais jogadores da temporada, e para o Inter comprar esse jogador terá que arcar com 18 milhões de reais, mas é o que tudo indica, o Inter deve comprar esse atleta. E visto isso, ele está com nesse momento uma lesão, né, no tornozelo direito, ficou fora por cerca de 10 dias, mas ainda é dúvida para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Não se sabe ao certo se ele vai conseguir jogar nesse jogo ou só irá conseguir jogar no final de semana, que vai ser o próximo jogo, que teoricamente seria a continuação da rodada contra o Palmeiras. E por causa disso, o técnico Thiago Aguirre deve continuar com o Gabriel Mercado, que vem sendo um dos titulares do Internacional nessas últimas 3 rodadas, vem fazendo boas partidas contra a Chapecoense, contra o América Mineiro também fez uma boa partida, contra o Palmeiras não cometeu nenhuma imbrutalidade, aliás, quem cometeu foi o Cuesta, que acabou cometendo o pênalti, que acabou decretando a vitória do Palmeiras. Então ele fez uma boa partida e não deve ser um problema para o Internacional. Mas outro jogador que tem uma principal dúvida e também é um dos principais jogadores do Internacional é o Daniel, né, que tem uma lesão no tórax, né, foi uma lesão que ele teve de última hora contra o Palmeiras e ele ainda é dúvida para esse jogo também, e ao que tudo indica pode ser que ainda continue Marcelo Lomba no gol. Marcelo Lomba que completou 100 jogos no último jogo contra o Palmeiras e agora deve ter uma sucessão e deve continuar jogando contra o Red Bull Bragantino, porque ao que tudo indica o Daniel ainda não vai ter condições de jogo
para conseguir jogar contra o Red Bull. Há uma possibilidade de ele conseguir jogar, mas eu acreditaria que ele primeiramente ficaria no banco de reservas e apenas no final de semana ele jogasse a partida de próxima rodada, que seria, como eu disse, a sucessão da rodada contra o Palmeiras, ok? Então agora vamos falar exatamente como vem o Red Bull Bragantino para esse jogo. Para quem não sabe, o Red Bull Bragantino empatou contra o Ceará, né? O placar foi de 2-2, estava ganhando de 2-0 do Ceará, vinha numa partida muito boa, né? Foi depois do jogo do Inter, o jogo do Red Bull Bragantino, e eu assisti esse jogo, vinha fazendo uma partida muito boa, só que acabou acontecendo que nos acréscimos acabou tendo uma bobeira, tomou o primeiro gol e nos acréscimos aos 50 mais precisamente acabou tomando um empate e aí decretou empate onde o Ceará foi a 30 pontos, né? O Ceará que já não vencia há bastante jogos e ainda não vence, né? Conseguiu apenas um empate contra o Red Bull Bragantino e por causa disso o técnico Maurício Barbieri vem sendo bastante questionado no cargo do Red Bull Bragantino, assim como vinha o Abel Ferreira sendo bastante questionado no Palmeiras. Só que de acordo com algumas informações, o Maurício Barbieri deve fazer o mesmo time que enfrentou o Ceará e deve vir com a escalação bastante parecida, sempre jogando de forma reativa e deixando o Internacional com a bola, que é um problema desse time do técnico Diogo Aguirre, que não consegue ter muito ao controle do jogo quando está com a bola. É um time mais reativo que deixa o adversário jogar e também o adversário tem que deixar o Inter jogar. E o Red Bull deve vir com uma proposta mais defensiva. Aliás, o principal jogador do Red Bull Bragantino é o Praxedes e também o próprio Arthur, né, que é um dos jogadores muito importantes, foi comprado pelo Palmeiras e é os dois principais jogadores do Internacional. Praxedes é batedor de pênaltis, para quem não sabe, do Red Bull Bragantino, um dos batedores oficiais do Red Bull Bragantino, principalmente depois da saída do Claudinho, e ao que tudo indica ele deve ter até a camiseta de número 10 para a próxima temporada se ele continuar no Red Bull. Por que eu digo se ele continuar no Red Bull? Porque há indícios que ele saia nesse final de temporada, porque ele vai ter propostas de Bayer Leverkusen, Lens da França e também o clube do futebol italiano, e aí o Internacional até pode ganhar um dinheiro em cima desse jogador. Então o Red Bull Bragantino vem bastante pressionado para esse jogo, mas o Internacional vai ter que ter bastante cuidado, porque é um adversário muito complicado, tanto que está até na frente do Internacional. Agora, falando exatamente, né, sobre o último assunto desse vídeo, então, primeiramente, deixe o teu gostei e te inscreva no canal. Vamos falar sobre Muricy Ramalho, treinador, né, / coordenador técnico, esteve nessa temporada no São Paulo até ele se demitir do cargo, principalmente quando teve a demissão do Hernan Crespo, né, que a torcida não gostou nada dessa demissão. A torcida do São Paulo todo jogo ainda grita o nome do Hernan Crespo porque não queria que o treinador fosse demitido, até porque o São Paulo só estava naquela situação não por culpa do treinador, porque o São Paulo vinha fazendo boas partidas. E acabou que o próprio Muricy Ramalho se demitiu e ele está livre no mercado para poder assinar com qualquer outro clube. No começo do ano, quando ainda não tinha fechado com o São Paulo, o Internacional tinha planos de poder trazer o Muricy Ramalho para ser coordenador técnico, mas depois que ele foi para o São Paulo, esse plano acabou indo para os ares. Só que agora, com ele livre no mercado e para a próxima temporada, o Aguirre indo para o Uruguai e o Inter como ficha 1 tendo Hernan Crespo, não se surpreenderia se o Muricy Ramalho fosse coordenador técnico do Internacional para a próxima temporada, até porque seria o próprio pedido do Hernan Crespo. E por que não o próprio Andrés D'Alessandro, que é o plano A do Internacional para a coordenação técnica, os dois ficarem junto, tanto o Muricy Ramalho quanto o Hernan Crespo, e aí ter, digamos, uma boa base, uma boa solidificação ali no vestiário do Internacional entre diretoria e vestiário, que já foi problemas passados, né? Principalmente essa direção quando teve problemas de vestiário com esse grupo do Internacional. Então, não se surpreendam se isso aconteça, ok? Então, vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se tu gostou, deixa o teu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Valeu, falou e foi!